Fala, povo de Deus, a paz de Cristo para todos. Mais um dia aqui com o pastor Cleidson. Vamos estar gravando mais um vídeo para o canal Toque o Cast, revelando a palavra. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade e agradecer também a todos vocês que têm assistido o nosso canal. Nós postamos o nosso primeiro episódio desse título, não foi, pastor? Versículos que interpretaram de forma errada. E hoje nós trouxemos a parte 2, o segundo episódio para vocês. Agradecer a todos que comentaram o primeiro vídeo. Nós tivemos alguns comentários aí no vídeo que a gente sempre tem pedido a vocês que comentem lá, coloquem dicas, coloquem vídeos que vocês precisam ouvir, precisam tirar suas dúvidas. Nós estaremos produzindo esses vídeos para você. Já se inscreve também no canal, curte os vídeos de hoje e vamos alimentar a nossa alma com a palavra de Cristo. Nesta noite nós trouxemos um tema um pouco polêmico, não foi, pastor? Mas calma aí, nós só vamos aqui abordar tudo o que a Bíblia diz. E não é para causar escândalo nenhum, é somente para a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, mais uma vez com o pastor Cleidson, que trará a palavra dessa noite, e com um título, como eu já falei, um pouco polêmico. Criança tem pecado? É o que nós vamos abordar agora. Nesse contexto, a gente trouxe como título principal o livro de Mateus, capítulo 19, versículo 14, como a passagem principal para esse vídeo, né? Nós abordaremos outros temas, outros capítulos da Bíblia, mas você já acompanha a gente aí abrindo seu livro em Mateus 19, 14. Você que vai estar nos assistindo nesse vídeo, né? Mas antes de iniciarmos com a leitura desse capítulo, no livro de Mateus, eu vou fazer algumas perguntas para o pastor, né, sobre o tema, sobre o qual eu falei, criança tem pecado ou não tem, né? Tem muita gente, pastor, que eles rebatem esse título, né? Essa dúvida, a qual muitos têm. Tem gente que aborda que não tem, né? Que criança não tem pecado desde o seu nascimento, né? Alguns usam Ezequiel 8, 18, 20, né? Que diz, o filho não levará a iniquidade do pai. Outros já abordam em 1 João 3, 4, que diz, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ou seja, eles abordam que a criança tem que cometer primeiro o pecado, né? E também abordam em Romanos capítulo 2, versículo 6, que um homem tem que dar conta a Deus de suas próprias ações e não daquelas feitas por qualquer de seus ancestrais. Eu, em minha opinião, né, biblicamente falando, eu prefiro ficar com a tese de Romanos capítulo 3, que eu acho que já define isso bem claro para a gente. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24 diz, pois todos, Deus, ele fez questão de deixar isso bem claro na passagem, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eu quero começar a falar com o pastor nessa noite, mais uma vez, agradecer a ele por estar trazendo essa palavra para a gente, edificando a nossa vida, trazendo esse alimento sólido para as nossas vidas. Criança tem pecado ou não, pastor? Bom, eu também quero saudar a você, estender essa saudação a todos que nos ouvirem, né? A qualquer momento que nos ouvirem, né? Desejo do meu coração que a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Eu também sou grato a Deus, Gesiano, por essa oportunidade. Também louvo a Deus pela sua vida, né? Por estar aqui, né? Nos dando essa oportunidade de estar falando assim da palavra de Deus, está trazendo alguns esclarecimentos da palavra de Deus. Muito interessante quando você falou que aqui o intuito
não é de polemizar, de causar polêmica, nem nada disso. O intuito aqui é, como diz o título, né? É revelar a palavra de Deus. Então, eu me sinto honrado por poder compartilhar com algumas pessoas revelações, entendimentos que o Senhor tem nos dado, né? Como você falou, o versículo de hoje é muito polêmico, é bastante polêmico. Eu mesmo já respondi algumas perguntas, já debati assim na questão de conversar, de trocar ideias com muitas pessoas, com muitos irmãos, acerca desse tema, dessa temática, dessa pergunta, né? E aí você vem e pergunta hoje, criança, tem pecado ou não? É como você disse, algumas pessoas dizem que tem, outras pessoas dizem que não tem. Às vezes até as pessoas mudam a pergunta. Eles falam de outra forma. Ele diz, uma criança é pecadora ou não? Uma criança é pecadora ou não, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A primeira coisa, Gesiano, que nós precisamos entender, que nós precisamos atentar existe uma diferença entre pecado no singular e pecados no plural, né? Existe uma diferença. Se você procurar, Gesiano, uma definição para a palavra pecado, se você procurar qual é a definição da palavra pecado, provavelmente o que você vai encontrar é que pecado é errar o alvo. Provavelmente você vai encontrar que pecado é errar o alvo, né? E, como eu te falei já, eu quero aqui iniciar por aqui a diferença entre pecado e pecados, né? Muitas das vezes as pessoas podem imaginar que é a mesma coisa, mas tem muita diferença. Então, Gesiano, pecado no singular é uma força que habita no nosso corpo. Pecados no plural são os nossos delitos que nós cometemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. São os nossos erros, as nossas falhas, as iniquidades, como você leu aí no versículo. Mas o que é o pecado, Gesiano? Como eu disse, o pecado é uma força que habita no nosso corpo carnal, que habita na nossa carne. E todo ser humano tem. E isso está na Bíblia. Se você analisar, Gesiano, na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo de número 7, eu estou até aqui aberto, seu capítulo de número 7, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Versículo 20 diz, ora, se eu não faço o que eu quero, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Consegue entender, Gesiano? O apóstolo Paulo. E aqui comigo, Gesiano, se tem alguém que quando se converteu de verdade, esse alguém era o apóstolo Paulo, né? Então o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando que o pecado é uma força que habita no nosso corpo, né? Então o pecado é diferente de os pecados. Então, se tomarmos por base isso, Gesiano, que o pecado é uma força que habita na nossa carne, logo a gente já entende. Todo mundo que é de carne e osso tem pecado. Com exceção de Jesus Cristo, quando veio em carne, ele não tinha pecado. Por quê? Porque Jesus, todo mundo sabe, não veio de uma relação entre homem e mulher, né? Existiram duas pessoas, somente duas pessoas, que vieram de relação, que não vieram, melhor dizendo, de uma relação homem e mulher. E por isso a Bíblia chama de o primeiro Adão, que é Adão mesmo, e o último Adão, que era o Senhor Jesus, né? Esses dois vieram sem pecado. Esses dois vieram sem pecado. O porquê disso a gente deixa para outro podcast, né? Para outro episódio. Mas esses dois vieram sem pecado. Mas observe, quando a Bíblia fala sobre o pecado no singular, geralmente a Bíblia está apontando para o pecado de Adão.
né? Porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, e não dos pecados. Consegue entender a diferença, Gesiano? Então, o pecado, que pecado? O pecado de Adão. Então, Gesiano, eu vou fazer aqui com você rapidamente, né? Vou tentar ser breve aqui. Vamos fazer aqui, Gesiano, vou fazer aqui com você uma pequena alegoria. Vou fazer aqui uma pequena comparação para você entender. Geralmente eu gosto de fazer essa comparação quando eu falo sobre esse assunto. Acho que você já me ouviu falar sobre isso. Adão foi o primeiro homem. Como diz a Bíblia, o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão foi feito espírito vivificante. Né? Quando Deus fez Adão, quando Deus criou, quando Deus fez Adão, né? De Adão vieram todos nós. Veio toda a humanidade. Então eu costumo fazer essa comparação. Adão era uma forma. E todos os humanos, com exceção de Cristo quando veio, é lógico, todos os humanos, Gesiano, vieram dessa forma. Então vamos imaginar aqui, Gesiano, em se falando de forma, vamos imaginar aqui, eu sei que você é bom na cozinha, vamos imaginar aqui que você tenha uma forma de fazer bolo. Mas aí, Gesiano, um dia você está lá mexendo com a tua forma cai no chão e amassa. A pergunta que eu quero te fazer é essa, Gesiano. Você pode fazer algum bolo perfeito dessa forma, uma vez ela estando amassada? Não, porque essa forma se tornou o quê? Defeituosa. Não é assim? Então, como o nosso pai carnal era Adão, ele se tornou uma forma defeituosa. De modo que todos que vieram dele já vieram, como nós falamos popularmente hoje, com defeito de fábrica, com defeito de fabricação. Né? Já daqui a gente já pode entender do que a gente está falando, Gesiano. Já daqui a gente já pode entender. E esse versículo que você falou é interessante, né? Mas hoje a gente vai desmistificar algumas coisas, alguns detalhes nesse versículo que você está falando. Observe. Adão, como a forma, todos nós que viemos, sendo criança ou não, nós já viemos de uma forma defeituosa. Então, todo aquele, seja um bolo, seja um pão, seja um tijolo, que venha de uma forma defeituosa, automaticamente já vem com defeito. Sim ou não? Outra coisa, Gesiano, que eu quero aqui, outra comparação. Como você me perguntou, criança tem pecado ou não? Bom, se pecado é uma força que habita na nossa carne, criança tem carne ou não? Consegue entender, Gesiano? O pecado é questão de DNA. Eu me lembro, Gesiano, que quando eu era pequeno, aqui também Vinícius, produtor, né? Vinícius é uma benção. Eu lembro, Gesiano, que quando eu era pequeno, minha mãe me dizia que a criança nasce sem pecado. E quando mama no peito da mãe, ela passa a ser pecadora. Né? Aí eu fico observando hoje, né? Depois de estudar um pouco a Bíblia, estudar um pouco a palavra de Deus, eu observo que a minha mãe estava certa em partes. Né? A criança, ela é pecadora quando é criança, só que o pecado não é transferido pelo leite materno como ela acreditava. Né? E é no nosso DNA. Ou seja, a criança, sendo de carne e osso, ela já é pecadora. E eu te disse que ia fazer uma comparação. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gesiano. Se eu vou no horto e compro uma muda de coqueiro para você, um pezinho de coco, você pode chamar esse pezinho de coco de coqueiro, Gesiano? Pode. É um pé de coco. É um coqueiro, não é assim, Vinícius? É um pé de coco, é um coqueiro. Mas ele dá coco? Não. Mas o fato dele não dar seu fruto não quer dizer que ele não é um coqueiro. Não quer dizer que ele não é um pé de coco. Isso a gente pode usar para qualquer planta. Vamos dizer que seja uma mangueira. Desse tamanho. Você vai comprar uma muda de mangueira. Ela é uma mangueira ou não? É.
Ela deu fruto? Não. Mas não dar o fruto não tira dela o nome de mangueira ou de pé de manga, como você chama. Então, o que acontece é que o pecado geresiano, no singular, ele dá origem aos frutos, que são os pecados no plural. O que acontece com uma criança, Gesiano, é que a criança, ela já nasce pecadora. Com certeza, ela já nasce pecadora. Só que como ela ainda é inocente, ela ainda está na fase da inocência, como diz a psicologia, ela ainda está na fase da inocência, ela não desenvolve os frutos da mesma forma que uma mangueira, enquanto ela ainda é uma muda, enquanto ela ainda está pequena, enquanto ela não chegou ainda no seu estado adulto, se assim podemos dizer, ela não vai gerar fruto. Como um coqueiro ou qualquer coisa. Tudo depende de um tempo para gerar o fruto. Da mesma forma a criança, né? Da mesma forma a criança, ela precisa chegar um tempo para que ela possa, sim, gerar esse fruto. Mas isso não quer dizer, Gesiano, que não é um pecador. Ou seja, ela com o tempo ela vai saber, né? Ela vai começar a entender. Exatamente. Então, observe uma coisa, Gesiano. O que as pessoas entendem é que quando nós temos consciência, chegamos na fase da adolescência para a fase adulta, nós começamos a pecar, começamos a errar, começamos a fazer coisas erradas, coisas ruins, né? E nos tornamos pecadores. Mas nós não nos tornamos pecadores pelo que fazemos. Nós nascemos pecadores porque isso é uma herança adâmica do nosso pai. Né? Nós somos pecadores. Agora, no tempo certo, esse pecado que habita na nossa carne, ele vai produzir frutos. Consegue entender, Gesiano? Você quer... Pastor, glória a Deus, né? Palavra abençoada. Glória a Deus. Nesse contexto, né, como eu acabei de falar, ela vai criar um entendimento, né, depois que ela cresce, depois que ela deixa literalmente de receber o título de criança. Ela começa a entender, começa a saber, né, que aquilo ali não é pecado e aquilo ali é pecado, né? Nesse contexto, a gente passa a entender a importância, né, desse contexto que a gente está abordando hoje. Isso. Criança tem ou não tem? Porque Deus ele faz questão até de dizer isso, né, em Romanos 8, né? Não, Romanos 4:8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Isso. Ou seja, o fato da gente estar dizendo que a criança tem pecado, a gente não está atribuindo literalmente, de forma direta, o pecado a ele. Ou seja, como Deus mesmo fala na sua palavra. Isso, não é isso, Gesiano. Interessante, Gesiano, que o apóstolo Paulo, ele aborda essa questão que bem-aventurado é o homem o qual Deus não lhe imputa pecado, e isso já estava escrito no Salmo 32, né? Isso já estava escrito no Salmo 32, né? 32, verso 2, salvo engano, né? O apóstolo Paulo, ele aborda aquilo que já tinha sido escrito. Então, Gesiano, o que é que a gente entende com isso aí? Bem-aventurado é o homem, outras Bíblias diz, aquele que Deus não lhe imputa pecado. Mas, observe uma coisa, Gesiano. É isso que nós precisamos entender. Não ter pecado é uma coisa. Não ter o seu pecado imputado é outra coisa totalmente diferente. Então, quando nós dizemos criança tem pecado, eu posso te afirmar com tranquilidade sobre isso, até porque depois eu vou te apresentar provas aqui suficientes para não ficar nenhuma dúvida. Quando nós dizemos criança tem pecado, nós estamos dizendo a criança tem pecado no seu DNA. A criança tem essa força que o apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 7, já na sua carne. A criança, aí se alguém lhe pergunta, a criança cometeu algum pecado? Aí agora é diferente. Você sabe disso, né, Jezinho? A criança tem pecado? Tem. Cometeu algum pecado? Não. Porque quando diz tem pecado, a gente está falando do pecado original, do pecado de Adão, né? O pecado de Adão e Eva, né? Então, tem
Tem, porque é descendente de Adão e Eva. Cometeu pecado, aí agora é pecados no plural. Então, pecados aí agora já são delitos. As crianças cometeram? Não. Mas observe, Gesiano, que se é porque hoje não temos tempo, Gesiano. Mas se analisarmos todos os versículos bíblicos, você vai entender, né, que o que condena o homem é exatamente o pecado. O pecado original, o pecado de Adão e Eva. Porque a Bíblia vai dizer, Gesiano, que a morte é salário de quê, Gesiano? Do pecado. Do pecado. Então, se criança não tivesse, também não morria. Concorda comigo, Gesiano? Criança, se não tivesse o pecado na sua carne, a morte não teria pecado sobre ela. Como a morte não tinha pecado sobre Jesus. A morte só conseguiu tocar em Jesus depois que Jesus tomou sobre ele os nossos pecados. Amém, Gesiano? Amém. Eu queria abordar também um assunto, pastor, sobre a questão da definição da idade, né, da criança. Entendi, interessante. E quando a gente pode definir isso, né? Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, a criança é considerada até os 12 anos. Recebe esse título até os 12 anos. 12 anos em diante já pode ser chamado, até os 18, na verdade, pode ser chamado adolescentes. Isso. Né? Até que idade podemos definir que as crianças já têm que começar a entender essa natureza pecaminosa, essa herança deixada, e assim começar o arrependimento, entender a obra redentora de Cristo? Pronto, bastante interessante, né? Então, dizendo, os estudiosos, né, a tradição judaica, eles vão dizer realmente que a fase da adolescência é entre 12 e 14 anos. Sim. Entre 12, 13 e 14 anos, é nessa fase aí. Porém, dizendo, nós podemos analisar aqui uma coisa, que hoje, com o advento da tecnologia, né, com o advento da internet, hoje as crianças estão tendo acesso a conhecimento, estão tendo acesso a livros, a tudo. Hoje, você vê, Gesiano, hoje qualquer criança hoje tem um tablet em sua mão, qualquer criança hoje tem um smartphone em suas mãos, né? Então está acelerando muito esse processo. Consegue entender, E Gesiano? muitas delas também têm até muito mais conhecimento do que um próprio adulto. Com os Exatamente. mesmos acessos a essas tecnologias. Exatamente, Gisele. Exatamente. Então, hoje é mais complicado, um pouco mais complexo para a gente saber quem ainda é inocente e quem não é. Porque, na verdade, se você pegar um jovem de 12 anos, ele já sabe o que é errado e o que não é. Ele já tem acesso a esse tipo de coisa. Então, é complicado falar disso, Gesiano, porque assim, um jovem de 12 anos, hoje, no nosso contexto, na nossa sociedade, hoje, ele é inocente para algumas coisas, mas ele não tem nada de inocente para outras coisas, né? Então, é um pouco complexo. A gente precisaria de Um um pouco mais de né? tempo para falar disso. A gente resolveu fazer um vídeo um pouco mais curto, né? Teve algumas críticas ao vídeo anteriores, né? A gente entendeu como uma crítica construtiva, então a gente está aqui também levando isso em conta nesse vídeo hoje, né? Mas a palavra está sendo bem explicada e creio que você vai ser edificado. Levando então para o tema principal do nosso título de hoje, do nosso episódio, no segundo episódio, livro de Mateus, capítulo 19, versículo 14. Eu vou fazer duas leituras aqui, né? Que a gente entender também a tradução, né? As traduções também ajudam muito a gente a entender alguns versículos. Faz né? toda a diferença, né, Jesus? Muita diferença, né? Por exemplo, na Nova Almeida Atualizada, a palavra diz: Jesus, porém, diz: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Já na Nova Versão Internacional, diz: então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas.
já dá para notar uma diferença, né? E uma diferença que muda todo esse contexto desse capítulo. Uma diferença que faz Desse toda a versículo. diferença. Exatamente. Desse versículo aqui, a qual a gente trouxe como título principal para o podcast dessa noite. Nesse contexto, muitos leitores, pregadores, atribuem essa questão de Jesus Cristo fala, deixe vir as minhas crianças, como a certeza de que elas não existe pecado, que na verdade que não existe pecado nela. Isso. Porque elas garantem, Jesus aqui está dizendo que elas garantem diretamente o reino dos céus. Ou que elas são detentoras, donas do reino. Detentoras. Isso. E também essa questão de reino, a gente pode também entender de outra forma, a qual muitos interpretam também de forma errada. Eu queria que o senhor desse mais uma explicação mais detalhada sobre este capítulo em especial, esse versículo, nesta noite. Então, você sabe, Resiano, que o interessante, Resiano, é isso, que esse versículo que você terminou de ler aí, do capítulo 19 de Mateus, não é isso? Verso 14. Pronto, esse versículo aí, Resiano, é a prova, por incrível que pareça. Esse versículo é a prova que muitas pessoas utilizam para dizer que criança não tem pecado. Sim. E o que é interessante, Resiano, é que se a gente olhar aqui, se essa aí for a prova, realmente a prova não existe. A prova não existe. Né? É como você falou, o primeiro segredo, a primeira coisa que a gente tem que entender aí é a tradução. Né? Mas antes de falar nisso, Resiano, eu queria, já como você falou, nós não temos tempo para falar o que seria esse reino, ou o que seria o reino. Né? Acho que vai precisar de um né, produtor. O produtor tá ali olhando. Né? Terceiro episódio. Vai precisar de mais um episódio só para a gente explicar aí o que é reino de Deus, o que é reino dos céus. Né? Então, precisaria de outro dia, né, para falarmos sobre isso. Mas observe, Gesiano, que se a gente analisar, né, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não é assim? A Bíblia, ela se interpreta. Amém? Ela se completa. Amém? Então, baseado nisso, na Bíblia se interpretar, na Bíblia se completar, eu vou começar agora, Gesiano, a te provar aqui essa tese. E se você analisar, Gesiano, é baseado nisso também que muitas pessoas, de forma errônea, diz que nós, cristãos, não batizamos criança. As pessoas dizem, as pessoas entendem que nós não batizamos as crianças porque criança não tem pecado. E isso não é uma verdade. Você sabe disso, né, Gesiano? Isso não é uma verdade. Nós não batizamos as crianças não por elas não terem pecado. Nós não batizamos as crianças porque o batismo por imersão, o batismo de imersão nas águas, o batismo nas águas, qual nós falamos, é conhecido como o batismo do arrependimento. Né? Você vê que isso está lá em Atos, capítulo 19, né? Quando Paulo pergunta àquelas pessoas, dizendo, se elas conheciam o batismo com o Espírito Santo, elas diziam, não, só conhecemos o batismo de João. E aí o apóstolo Paulo diz, João certamente batizou vocês com o batismo do arrependimento. Você já consegue entender, né, Resiano? Então, o que é que nós entendemos aí? Nós não batizamos criança não porque criança não tem pecado. Nós não batizamos criança porque a criança não tem como se arrepender e não tem do que se arrepender. Alguém que me ouve dizer isso pode dizer, se ela não tem do que se arrepender, então é a mesma coisa de dizer que ela não tem pecado. E eu te digo, não, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Por quê? O que é o batismo, Gesiano? O batismo nas águas é a confissão pública, uma confissão pública da nossa fé. O batismo nas águas é se eu vou me batizar nas águas, eu estou confessando a Cristo, confessando a minha fé em Cristo, e eu estou confessando, Gesiano, que eu estou arrependido da vida que eu levava outrora, da vida que eu tinha antes, das coisas que eu fazia antes.
né? Se tornar uma nova criatura. Exatamente. Ali a ideia do batismo nas águas é a gente descer as águas, o velho homem, e submergir, né? E subir e sair das águas uma nova criatura, né? Então, Gesiano, a questão é que quando nós estamos sendo batizados, quando nós nos batizamos nas águas, nós estamos confessando as nossas falhas, né? Os nossos erros passados. Nós estamos confessando isso. E a criança não tem como confessar. A criança não tem como confessar os seus pecados. Nós estamos fazendo isso como confissão pública para que isso venha a mostrar para as pessoas a nossa decisão. Consegue entender, Gesiano? Até porque o próprio Jesus foi batizado. E batismo também é um tema para outro dia, para a gente dizer o porquê Jesus foi batizado e etc. Você consegue entender, Gesiano? Então, assim, uma coisa já é que nós precisamos desmistificar. Não batizamos criança. Correto. Mas não porque criança não tem pecado. Às vezes as pessoas pegam, que pecado tem essa criança? Ela tem o pecado original, que todos nós herdamos de Adão e Eva, os nossos pais carnais, Adão e Eva, né? Agora, a pergunta seria, se perguntassem dessa forma, que pecado essa criança cometeu? Nenhum. Nenhum. Né? Mas nós tomamos por base Jesus, que foi batizado quando tinha cerca de 30 anos, que também não tinha pecado nenhum. Se for analisar por esse lado, Jesus também não tinha pecado nenhum, mas o batismo é confissão pública daquilo que nós estamos, do compromisso que nós estamos assumindo. Ali é uma confissão pública da nossa aliança que nós estamos fazendo com Deus, ou da aliança que nós fizemos com Deus quando levantamos as nossas mãos e confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas eu posso... Você quer falar alguma coisa, Gesiano? Pode concluir. Eu posso pedir aqui uns versículos, Gesiano? Você me acompanha aí na sua Bíblia? Vamos dar uma olhadinha em Lucas, capítulo 10, verso de número 21, Gesiano. Pode ser? Pode. Lucas 10, 21. Lucas 10, 21. Você encontrou, Gesiano? 10, 21? Sim. Posso ler? Pode, sim. Lucas 10, 21 diz assim, segundo a tradução da minha Bíblia. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste a estas criancinhas. Sabe por que Jesus disse isso, Gesiano? Se a gente olhar aqui na epígrafe, no título do texto do capítulo 10, esse momento foi quando Jesus escolheu os 70 e enviou. Jesus enviou os 70 para saírem fazendo a obra. Jesus deu uma missão aos 70 e enviou a todos eles. E quando eles chegaram, Gesiano, eles chegaram alegres. Eles chegaram alegres dizendo para Jesus que os espíritos maus se sujeitavam a eles, que as doenças se sujeitavam a eles. Eles chegaram alegres. E quando eles chegaram alegres, Jesus disse que eles deveriam estar alegres por ter o nome escrito no livro da vida. E aí quando Jesus fala isso, ou outras Bíblias dizem escrito nos céus, né? Ter o nome escrito nos céus. Né? E quando Jesus diz isso, Gesiano, aí Jesus olha para o céu e dá graças a Deus e diz, Pai, o texto que nós lemos, verso 21, Pai, te dou graças e tal, porque o Senhor ocultou, escondeu essas coisas dos sábios e inteligentes e revelou essas criancinhas. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Gesiano. Jesus chamou alguma criança para enviar como missão, Gesiano? Não. Essas crianças aqui, Gesiano, você sabe quem é, né? Pedro, João. Então, peraí. Já tem alguma coisa aqui. Jesus aqui estava chamando os discípulos de criancinhas, mas não tinha nenhuma criança na idade ali naquele momento. Né? O que é que a gente já pode entender aqui? Criança que Jesus está falando aqui, Gesiano, não tem nada a ver com idade. Ninguém aqui era menor de 12, 11, 10 anos.
Não tem nada a ver com idade. Você concorda comigo, Jaziano? Sim. É porque nós não temos tempo de ler o texto inteiro. Mas você que nos ouve, pode ler o texto inteiro, você vai entender. Ok? Anotou essa, Jaziano? Pegou essa aí? Tá Vamos para mais um texto? Mateus, capítulo 18. Capítulo 18, Jaziano. Mateus, capítulo 18, verso 1. Aqui. Encontrou, Jaziano? Sim. Posso ler? Pode ler. Você quer ler ou eu leio? Mateus capítulo 18, Sim. versículo 1. Isso. Ao 4. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei nos reinos dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Eita glória! Você já pegou a revelação aí, né, Gesiano? Lembra, Gesiano, que eu falei alguns minutinhos atrás que a Bíblia interpreta a Bíblia? Lembra que eu falei que a Bíblia se interpreta? Que a Bíblia se completa, Gesiano? Então, observe aqui uma coisa. Os discípulos estavam dizendo que era o maior no reino. Né? Estava ali naquele momento querendo saber quem era o maior. E Jesus aí pega uma criança para ensinar um exemplo. Jesus pega uma criança e diz aqui, ó, quem quiser, né, entrar no reino, tem que ser humilde como essa criança. Tem que ser humilde como essa criança. Aí Jesus diz no verso 3, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, se não fizer o quê, Gesiano? Converter. Se não se converter como uma criança, de modo algum entrará no reino. Ou seja, Jesus não está falando de ser criança. Jesus está falando de ser como criança. Pergunta, Gesiano. Ser criança é a mesma coisa de ser como criança, Gesiano? Totalmente diferente. E no 4, no versículo 4, Gesiano, no quarto versículo aqui, ele, é por isso que eu amo a Bíblia, sabia, Gesiano? É só a gente prestar atenção. Né? No 4 ele explica, dizendo, portanto, aquele que não se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino. Ou seja, aquele que não se tornar humilde como essa criança, aquele que se tornar, humilde como essa criança é o maior no reino. Então Jesus aqui primeiro está ensinando que para ser o maior no reino, primeira coisa tem que ser humilde como uma criança. Aí ele, como ele disse no verso 3, porque se não for como uma criança, de modo algum você vai entrar no reino. Se não for humilde. Então, dizendo, aí a gente já entende por que foi que ele chamou os discípulos, os 70 discípulos que ele enviou de crianças. Né? Ele estava falando de humildade, ele estava falando de simplicidade, ele estava falando de não ser malicioso, ele estava falando de não ser maldoso. É disso que a Bíblia fala quando fala de criança. Tá? Tô correto, Gesiano? Você tá me entendendo? Você consegue me entender, né, Gesiano? Então, observa aqui uma coisa, Gesiano. Uma coisa é você ser criança. Outra coisa é você ser como criança. Dá tempo para mais um versículo, Gesiano? Sim. Então vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 20. Primeira, eu gosto de explicar bem explicadinho, sabe, Gesiano? 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios. Qual capítulo? 14, verso 20, Gesiano. Você encontrou? Sim. Eu vou ler esse, posso? Pode ler. Está escrito assim na minha Bíblia. Irmãos, não sejam criança no entendimento, mas sejam criança na malícia e sejam adultos no entendimento. Você consegue entender que está totalmente ligado ao que eu falei, Gesiano? Sim. O apóstolo Paulo aqui aos Coríntios ele diz, irmãos, não sejam criança no entendimento. No entendimento não pode ser criança. Ele diz, seja criança na malícia, ou seja, não tenha malícia. Aí ele diz, agora no entendimento você precisa ser adulto. Você consegue entender, Gesiano? Sim. Gesiano, tá tudo se completando aqui ou não? Sim, amém. Mas eu sei que você deve estar se perguntando aí, e
o capítulo 19 de Mateus, capítulo 19 de Mateus e verso 14, não é? Daqui a pouco a gente vai chegar nele. Amém? Como você falou, né? Como você falou de Romanos 4:8, eu disse, eu repliquei de Salmo 32, verso 2, né? Então, observe aqui uma coisa, Zé. Acho que agora a gente já tem base para ir para o versículo Mateus capítulo 19, 19, versículo 14. Mateus 19, 14, né? Isso. Eu acho que esse podcast vai ser menor, viu, Josiano? Estou tentando simplificar aqui, tá bom? Mateus 19, 14, né, Josiano? 14. 19, 14. 19, 14. Na corrigida, vamos começar do versículo 13. Na corrigida diz assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos lhe repreendiam. 14. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não vos estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E eu disse para você que é por causa desse versículo, né, o que a gente ouve é as pessoas dizendo: não, criança não tem pecado, porque se tivesse pecado, Jesus não tinha dito: deixai vir a mim, porque dos tais é o reino. Você sabe qual é o problema aqui, Gisiano? Um erro de tradução. O original, o texto original é como você leu na NVI. Eu trouxe até uma King James também aqui, uma NVI. Posso ler nela? Pode ler, sim. Deixei aqui aberto no capítulo 19, aqui é uma tradução da King James atualizada. Capítulo 19, verso de número 14. Posso ler? Pode sim. Diz assim, ó: mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Quanta diferença. Você consegue entender? Vou ler agora, Gesiano, a NVI, que é igual a sua. NVI, capítulo 19, verso de número 14, né, Gesiano? Sim. Diz assim, ó: então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não os impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças. Você consegue entender, Gesiano? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Gesiano. Ser semelhante a uma criança é a mesma coisa que ser uma criança, Gesiano? Eu vou perguntar ao nosso produtor. Vinícius, ser semelhante a uma criança é a mesma coisa que ser criança, Vinícius? Totalmente diferente. Aí ele disse que é totalmente diferente. Realmente é totalmente diferente. Mas se a gente analisar com a tradução da NVI ou da King James, vai dar certinho. Com os versículos que a gente terminou de ler, né? Que Jesus disse em Mateus 18 que aquele que não se converter ou não se tornar como uma criança não entra no reino. E o que ele está dizendo aqui é que o reino pertence a essas pessoas que se convertem como uma criança, que se tornam como uma criança, ou seja, sem malícia, sem maldade, com simplicidade, com humildade. Amém, Gesiano? Amém. Então, se essa era a prova, Gesiano, se a prova de que criança não tem pecado fosse esse versículo que está dizendo que Jesus disse: vinde a mim, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino, acabou de sumir a prova. A prova deixou de existir agora, Gesiano. Você concorda? Verdade. Nós terminamos de derrubar essa prova. Dá tempo para mais um versículo, Gesiano? Amém. Eu acho, Gesiano, que só com essa, só até aqui, a gente já, como popularmente as pessoas dizem, acho que a gente já matou a cobra e mostrou o pau, é? Pronto, acho que a gente já provou isso aqui, né? Mas rapidamente, Gesiano, abra comigo a sua Bíblia aí, Gesiano, em Gálatas 4. Gálatas 4. Gálatas. Já encontrei. Você já encontrou, Gesiano? Ainda não. Gálatas 4. Se quiser ler, pode ler para mim. Posso ler? Pode ler. Diz assim, ó, Gesiano: digo, pois, que todo tempo em que um herdeiro é criança, em nada difere ou em nada diferente de um servo, ainda que seja dono de tudo. Consegue entender, Gesiano? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó. E observe, Gesiano, observe. A nossa Bíblia
a nossa Bíblia protestante, ela é escrita em forma de eufemismo. E o que é um eufemismo? Um eufemismo é uma tentativa de suavizar aquilo que foi dito. Então, a nossa Bíblia aqui diz servo. A palavra, para melhor entendimento aqui, seria escravo. Né? Aí, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo, ó, em todo tempo que um herdeiro é uma criança, ele não tem diferença nenhuma de um escravo. E eu explico por que ele está dizendo isso. Um escravo gesiano, ele tem direito ao quê? Nada. Um escravo, ele é dono de quê? Nada. Um escravo, ele tem o quê? Nada. Sim ou não, Gesiano? Sim. Até os filhos dos escravos, lógico, depois da lei do ventre livre mudou, mas antes, até os filhos do escravo não pertenciam a ele, pertencia ao dono do escravo. Sim ou não? Sim. E aí ele está aqui comparando e dizendo que é a mesma coisa uma criança e um escravo, Gesiano. Mas observe aqui que eu vou fazer uma analogia rápida aqui para a gente entender. Para você que está em casa, entender melhor com a gente aqui. Isso aqui todo mundo conhece. Gesiano, se um pai, senhor fulano de tal, faleceu hoje e ele deixou 10 milhões em patrimônio para o seu único filho, só que o único filho dele é uma criança, tem 10 anos de idade, deixou hoje. Amanhã ele pode usar quanto? Ele pode sacar tanto? Ele pode gastar quanto desse dinheiro, Gesiano? Não pode gastar nada. Por quê? Porque ele é uma criança. Ele só vai conseguir mexer depois que ele atingir a maioridade. Como você falou, que há o período de adolescência vai até os 18 anos, ou seja, quando a pessoa atinge a maioridade. E o apóstolo Paulo está explicando aqui, a criança, até atingir a maioridade, é a mesma coisa do escravo. Não é dono de nada, não tem nada, não pode nada. Sim ou não? Sim. Pronto. Verso 2 dizendo, mas está, aí a criança, né? Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos crianças, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, verso 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Verso 7, assim que já não sois mais escravos, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Consegue entender, Gesiano? Ou seja, uma criança, igualmente a um escravo, não pode ser dono do reino, não pode herdar. Aí alguém vai dizer o seguinte, Gesiano, mas eu sou servo de Deus. Não, você não é servo de Deus. Você é servo de Cristo. De Deus você é filho. De Deus você é filho. De Cristo você é servo, mas para você herdar o reino, você precisa ser filho. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ó, já não sois mais servos, mas filhos. O servo não herda. O filho herda. Glória a Deus. Deus é bom. Quero, nesta noite, mais uma vez, agradecer ao pastor por trazer essa palavra abençoada. Glória a Deus, eu acho que deixou tudo esclarecido nesta noite, né? Eu acredito Quanto a esse assunto. Mas se ficou alguma dúvida ainda, comenta aí no vídeo, deixe sua opinião também. Isso vai ser bem recebido pela gente, né, pastor? Exatamente. Porque a gente vai trabalhar mais e mais para trazer mais esclarecimentos ainda para vocês que são os nossos telespectadores, né? Exatamente. Agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade. Nós continuaremos trazendo essa mensagem aqui para você. Nós continuaremos falando de Bíblia. Até porque o nosso Talkcast, né, já tem como título Revelando a Palavra. Deus abençoe a todos. Se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. É isso aí. Deus abençoe a sua vida. Como o Gesiano disse, se você conhece alguém que tem essa dúvida também, envia para ele. Se tem alguém também, se você é ou conhece alguém que discorda daquilo que a gente falou, envia para ele também. Quem sabe é na conversa que nós aprendemos mais. É por isso que Gesiano disse que
qualquer coisa, você coloca nos comentários. Porque através do seu comentário nós também buscamos mais, né, entender, buscamos mais entendimento. E aí, cresce você, crescemos nós. Crescemos nós, cresce você. Que Deus te abençoe. Continue a nos assistir, né? Continue a nos ver, né? A ver os nossos vídeos. Continue a compartilhar. Você que compartilhou, você que assistiu, você que deu o seu joinha lá, você que comentou, né? Continue. Continue, porque isso nos ajuda, né, Gisele? Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo para você. E se esse conteúdo foi relevante, se esse conteúdo ele acrescentou, agregou na sua vida, compartilhe. Não fica só para você, não. Compartilha, ok? Que Deus te abençoe. Gesiano, muito obrigado. Eu agradeço a Deus, agradeço. Não deixar também de acompanhar nas outras redes sociais também, né? Isso! No Instagram, no TikTok. Sim. Isso, bem lembrado aqui pelo nosso produtor Vinícius. Né, que tem nos apoiado aí. Tem nos apoiado, esse homem é um braço forte aqui, né? Nos procure nas redes sociais. Meu nome é Cledson Bonfim. Gesiano Oliveira. Gesiano Oliveira. E também o nosso produtor Vinícius. O cara é fera. Vamos estar deixando as redes sociais na descrição do vídeo. Só clicar lá e seguir. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.